Aos 30 anos de idade, Serug gerou Naor. Após o nascimento de Naor, ele viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Olá, bem-vindos! Este é o Comentário Bíblico, João 8:32. É um privilégio enorme estarmos aqui para mais um mergulho profundo no texto bíblico. Sem dúvida. E pensem só nisto. É assustador imaginar um mundo onde um ditador implacável pudesse viver e governar durante, sei lá, 800 anos. Completamente insuportável. O nível de tirania, de corrupção e de sofrimento acumulado ao longo de séculos, nas mãos da mesma pessoa, seria indescritível. E a verdade histórica é que, quando olhamos para a cronologia bíblica inicial, as pessoas viviam efetivamente quase um milénio. Sim, as idades eram assombrosas. Mas hoje, a nossa análise vai levar-nos a um ponto de viragem brutal e incrivelmente silencioso na história da humanidade. Vamos debruçar-nos sobre o livro de Gênesis, Mais concretamente no capítulo 11, certo? exato, capítulo 11, aos versículos 22 e 23. São dois versículos mínimos, quase invisíveis se fizermos uma leitura apressada, que descrevem a vida de dois homens, o Serug e o Naor. Dois nomes que passam muitas vezes despercebidos. Pois passam. Mas por trás destes dois nomes esconde-se uma queda livre e vertiginosa no tempo de vida da raça humana. Tudo isto acompanhado por uma erosão espiritual muito profunda. E hoje temos fontes incríveis, como comentários de John Wesley e da Ellen G. White, para guiar a nossa exploração. E o traço mais intrigante aqui não é apenas a matemática da diminuição dos anos de vida. Pois não. É o silêncio. O silêncio denso e absoluto em torno destas figuras. A nossa missão hoje não é de todo ficar perante uma leitura árida de uma árvore genealógica. Ninguém quer só ouvir listas de nomes e números, não é? Claro que não. O que nós temos no capítulo 11 de Gênesis é uma tensão narrativa colossal. Porque, repara, de um lado da balança, a humanidade acaba de sofrer a dispersão caótica e traumática da Torre de Babel. Um trauma global. Exato. E do outro lado, há uma linha muito singular, super estreita e altamente vulnerável, que precisa de resistir para chegar do patriarca Sem até Abrão. Ou seja, a garantia daquela grande promessa de Gênesis 3:15. Nem mais. A garantia de uma semente que viria a esmagar a cabeça da serpente está ali a caminhar sorrateiramente pelo meio de uma humanidade que está em franco colapso sociológico. Sabes, no mundo atual que vive tão focado em proezas, na obsessão por deixar legados monumentais e ter o nome gravado na pedra, encontrar figuras bíblicas que simplesmente existiram sem qualquer alarido é um contraste gigantesco. É uma autêntica teologia do silêncio. Pois é, o registro diz-nos apenas que o Serug gerou o Nacor aos 30 anos, viveu mais de 200 anos, teve filhos e filhas e faleceu. E fica por aí. Só isso, mais nada. Não há o registro de um único feito heroico, nenhuma cidade construída, nenhuma batalha ganha. A narrativa passa por estas vidas a uma velocidade tal que até parece demonstrar um certo desrespeito pela biografia deles. Por que esta pressa súbita no texto? Essa pressa não é de forma alguma um sinal de empobrecimento documental da Bíblia. É o resultado de uma técnica, digamos, de afunilamento literário e teológico muito rigorosa. Afunilamento. Como assim? Repara, o capítulo 11 de Gênesis funciona como a grande ponte. A ponte entre o fracasso monumental e global que foi Babel logo no início do capítulo Certo? e a chamada que é completamente individual, a chamada de Abrão, que vai estalar logo a seguir, no capítulo 12. Ah, entendi. Portanto, Deus está a funilar o foco na história. Completamente. A narrativa inspirada não tem tempo a perder com descrições longas sobre impérios a nascer ou a morrer. O foco do Espírito Santo está ali a isolar cirurgicamente a linhagem exata por onde virá o Messias. Olha, é como ir ao cinema e, a meio do filme, o realizador decide carregar repentinamente no botão de avanço rápido. Essa analogia é perfeita. As imagens começam a passar a correr no ecrã, num borrão tremendo, só para encurtar o tempo até à entrada em cena da personagem principal, que será o Abrão.
E durante esse avanço rápido, os figurantes estão lá atrás, a viver, a casar, a trabalhar. Sim, a vida normal. Exato, mas o público nem repara neles. Só que a verdade é que sem esses figurantes a preencherem o espaço e o tempo, o filme simplesmente não conseguia chegar ao herói. Sem dúvida. Mas confesso que essa dinâmica me faz um bocado de confusão. Se essa linha de descendência é assim tão vital para a salvação, por que é que Deus a confia a figurantes que muito possivelmente nem sabiam a gravidade daquilo que transportavam? Pois, mas é aí que reside a grande beleza de providência. A escolha recai sobre figurantes que ignoram a sua própria importância para provar uma coisa de forma irrefutável. Que é, Provar que a preservação da linhagem redentora não é de todo um troféu de mérito humano. Pegando na tua analogia do filme, é como se o realizador não estivesse apenas a acelerar a imagem, mas decidisse cortar o áudio dos atores. deliberadamente. Sim, para garantir que a voz soberana de Deus não sofre interferências do ego humano. O Serug e o Naor não andavam pelas ruas com cartaz a dizer "Nós somos o caminho para o Messias". Eles não tinham consciência disso. Isso demonstra que o plano de salvação sobrevive só pela soberania de Deus, não é? Ele blinda a história, mesmo quando a humanidade anda completamente à deriva. Exatamente. A salvação avança independentemente do brilho dos protagonistas. Muito bem, vamos dissecar isto com mais atenção, porque se é efetivamente esta pressa e se o texto se recusa a dar-nos pormenores morais sobre o Serug e o Naor, por que o trabalho minucioso de registar exatamente estes nomes? Boa pergunta. Nós sabemos que, nas culturas antigas do Médio Oriente, um nome nunca é só um código de identificação no registro civil. Nunca é. Tem sempre peso. Tem de haver uma mensagem vital escondida nas raízes destes nomes. E há. O escrutínio linguístico do hebraico original traz à luz camadas históricas fascinantes. O nome Serug deriva da raiz verbal sarag, que significa, literalmente, entrelaçar ou entrecruzar. Entrelaçar, uau! E ele nasce precisamente no olho do furacão pós-Babel, não é? Exato. Para compreenderes a força desse nome, tens de colocar o Serug na sua atmosfera correta. O que é que está a acontecer à humanidade, ao nível global, naquele exato momento? Está a sofrer uma ruptura total? Sim, os laços de convivência estão estrelçados. Deixa-me aprofundar um pouco esse terror de Babel, porque sinto que hoje olhamos para a Torre de Babel quase como um conto infantil ou um castigo folclórico. Banalizamos um bocado o episódio. Completamente. As pessoas acordam, falam idiomas diferentes, encolhem os ombros e vão pacificamente à sua vida. Mas a realidade sociológica e psicológica deve ter sido de um terror indescritível. Um pânico absoluto. Imagina acordar e, de repente, não conseguires compreender as palavras do vizinho do lado ou do parceiro de negócios. A base da confiança humana foi fragmentada num segundo. O colapso imediato da linguagem partilhada gera, inevitavelmente, um colapso civilizacional. Houve um caos autêntico, desconfiança, violência iminente devido a mal-entendidos. As pessoas devem ter-se sentido forçadas a formar alianças ali no momento, só com quem conseguiam entender. Sim, alianças tribais de sobrevivência, iniciando uma migração desesperada para longe do Vale de Sinar. O mundo estava em fuga. E é no coração desse estilhaçamento que surge um patriarca chamado Serug, o entrelaçador. Faz todo o sentido. O nome reflete o drama da época. As pessoas estão a separar-se abruptamente, a tentar tecer novas redes de contactos noutras geografias. Nem mais. Existe inclusivamente o registro arqueológico de uma antiga cidade na Mesopotâmia, ali perto de Harã, que carrega o nome de Serug. O nome atua como uma autêntica baliza geográfica e linguística daquela diáspora. Portanto, a árvore genealógica de Gênesis não é só um fecheiro de nascimentos e mortes, é um mapa de migração autêntico. Isso muda tudo. Mas e quanto ao filho do Serug, o Naor? O caso de Naor também é muito revelador. A raiz linguística mais aceite para Naor é Nahar, que transmite a ideia dura de respirar ofegantemente, de resfolgar ou bufar de cansaço. Bufar de cansaço. Isso soa a um esforço físico terrível. E era. Traz à mente o retrato da dureza que era tentar estabelecer alicerces num mundo selvagem, lutando contra a natureza após migrações penosas. Mas a verdadeira genialidade histórica do nome Naor está num fenómeno que acontece um pouco mais à frente na narrativa. O que acontece? Se avançarmos até ao versículo 26 de Gênesis 11, tropeçamos de novo no nome Naor. Mas desta vez é o próprio irmão de Abrão que recebe o nome. Ah, o irmão de Abrão tem o mesmo nome do bisavô.
uma homenagem familiar clássica. Exato. Trata-se de um mecanismo sociológico chamado paponímia, que é o costume de atribuir às crianças o nome de antepassados diretos. Mas num contexto estável, isso é só uma tradição bonita. Naquela altura devia ter outro peso. Tinha um peso brutal. No mundo assolado por uma amnésia cultural pós-Babel, onde ramos da mesma família se perdiam para sempre, atrás de fronteiras geográficas, a paponímia torna-se um mecanismo feroz de sobrevivência identitária. É uma âncora lançada ao passado. Exatamente. Era a tentativa humana de gritar para a história: nós ainda sabemos a que tronco original pertencemos. Nós resistimos ao apagamento. É fascinante interiorizar que a insistência em repetir nomes é um escudo contra o isolamento. Mas há um outro fator numérico aqui nesta genealogia que grita por uma análise profunda. Os anos de vida. Exato. A única outra informação cedida pelo texto são as idades. E há uma anomalia estrutural assustadora quando analisamos a saída da Arca de Noé até Abrão. Não é uma ligeirinha oscilação demográfica, é um verdadeiro colapso biológico. É uma queda drástica e contínua. O patriarca Sem, que atravessou o dilúvio, viveu uns impressionantes 600 anos. O Serug já só chega aos 230. O seu filho, o primeiro Naor, atinge o limite aos 148. A esperança de vida simplesmente evapora-se. O que é que provoca esta redução implacável? Essa dramática redução é o que chamamos de curva da longevidade pós-diluviana e tem motivado debates teológicos riquíssimos. O conceituado teólogo John Wesley, por exemplo, descreveu este fenómeno como uma diminuição gradual observável e atribuía isso diretamente à, e passo a citar, sábia disposição da providência. Portanto, Wesley descarta explicações climáticas. Sim, para ele o encurtamento da vida seria um ajustamento divino direto, um decreto desenhado para corresponder à nova fase de repovoamento terrestre. Tenho de admitir que esse argumento específico do Wesley sempre me causou um enorme desconforto. Porquê? Porque a forma como ele o apresenta sugere que Deus age como um engenheiro impessoal que decidiu virar o interruptor brusco no painel genético. Tipo, pronto, já há pessoas suficientes, vamos reduzir a cota de anos para 1/3. Isto não faz com que o Criador pareça um bocado caprichoso? É uma objeção comum, percebo perfeitamente. Mas o cerne da perspectiva de Wesley não tenciona transformar Deus numa entidade arbitrária. Ele foca-se na utilidade dispensacional no relógio de Deus. Podes explicar melhor essa utilidade? Claro, a humanidade, antes do dilúvio, necessitava de uma imensa longevidade para assegurar uma multiplicação rápida e para fundar o conhecimento básico das artes e ofícios. Mas a humanidade pós-dilúvio, já dividida em várias nações e a expandir-se, simplesmente já não precisava de manter patriarcas milenares para garantir a continuidade da espécie. Ok, compreendo esse prisma, mas a perspectiva de Ellen G. White, registada no seu livro Patriarcas e Profetas, parece-me muito mais enraizada numa lógica de causa e efeito. Sim, é uma perspectiva que foca bastante na responsabilidade humana. Exatamente. Ela não anula a soberania, óbvio, mas introduz o peso das nossas escolhas. Ela descreve o corpo humano primitivo como uma maquinaria viva de resistência inigualável. E essa máquina não quebrou por decreto mágico, foi triturada pelas más escolhas. A violação sistemática das leis naturais. Pois, a doença não tratada, a intemperança e os excessos comportamentais foram acumulando uma fatura destrutiva que passou para a genética das gerações seguintes. É uma visão teológica extremamente coesa. A rebelião humana atua como um ácido que degrada a resistência orgânica milénio após milénio. É aqui que eu gosto de usar a analogia do telemóvel para explicar este declínio. Manda vir, adoro essa analogia. Repara, se pensarmos no projeto arquitetónico do Evan, o corpo humano era o equivalente a um telemóvel recém-saído da caixa. O processador e a bateria eram prodigiosos, desenhados para aguentar quase um milénio. O Matusalém provou que a bateria durava 969 anos. Uma bateria invejável. Pois é, mas depois, geração após geração, as pessoas começaram a usar o equipamento de forma muito negligente. Ignoraram o manual do fabricante, submeteram o telemóvel a ambientes corrompidos, a stress massivo. E o que é que acontece a uma bateria sujeita a maus tratos contínuos? A capacidade máxima de carga vai caindo. Entra em colapso.
O Serug nasce com uma biologia que já só suporta a vida até aos 230. E o Naor mal ultrapassa os 140. A nossa própria negligência destruiu a arquitetura física que tínhamos. Essa ilustração é perfeita para demonstrar o impacto do pecado cumulativo. Mas olha, é neste cruzamento de ideias que Ellen White insere um detalhe teológico adicional assombroso, onde a responsabilidade humana e a providência colidem. Estás a falar da questão da dieta. Exatamente. Após o dilúvio, Deus autoriza abertamente a introdução da carne animal na alimentação, alterando o regime original. E essa alteração impulsionou ativamente o declínio biológico. Contudo, havia nesse ato uma profunda misericórdia. Misericórdia? Encurtar a vida é misericórdia? Resgatando o cenário que tu desenhaste no início. Imagina homens hostis, caídos e maus, com 800 anos de energia vital nas mãos. Ah, claro. Seria uma tirania interminável. Uma autêntica indústria de opressão e violência. Ao encurtar a vida, quer seja por via da dieta ou da consequência das leis naturais, Deus limitou o tempo útil que a maldade humana tem para operar na Terra. Ou seja, esse encurtamento do horizonte de vida funcionou na prática como uma espécie de um cordão sanitário teológico. Um cordão sanitário, nem mais. Uma forma de colocar a maldade em quarentena temporal, limitando os danos que um ditador consegue infligir no seu tempo de vida. É um ângulo muito apaziguador. A genialidade de Deus reside nisto. Ele usa as próprias consequências orgânicas do nosso pecado para travar a destruição global. É o maior ato de graça preventiva que podes imaginar. É fascinante. O problema é que esta atrofia física que vemos do Serugig até ao Naor traz consigo um paralelo ainda mais trágico. É que não foi só a saúde que encolheu sob a sombra de Babel. Houve um autêntico desmoronamento na capacidade espiritual daquela linhagem. Os dados históricos são implacáveis quanto a isso. Não deixam margem para romantismos sobre estes patriarcas. E o livro de Josué expõe isso de forma quase chocante, não é? Sim, no capítulo 24, versículo 2, o Josué está a fazer o seu último grande discurso à nação e lança um feixe de luz dura sobre o passado desta genealogia exata. Ele nomeia o Terra, pai de Abrão, e também o Naor, e a sentença não admite subterfúgios. Ele diz que eles serviram a outros deuses. Exatamente. Habitavam além do Eufrates e serviam a outros deuses. Essa afirmação arrasa por completo as nossas expectativas literárias habituais, porque nós temos uma forte tendência para higienizar a história dos chamados heróis da fé. Queremos que eles sejam intocáveis. Pois queremos. Quando lemos que a linha vai do Sem ao Abrão, a esperança silenciosa é que seja uma corrente reluzente, feita de homens puríssimos, que viveram numa bolha imaculada, sempre a adorar o Deus único no meio da lama de Babel. E Josué retira violentamente esse verniz da história. A linhagem estava atolada em práticas pagãs, a adorar divindades de barro e pedra da Mesopotâmia. E perante essa revelação desconcertante, impõe-se a grande questão sobre o resgate da humanidade. Se voltarmos à ideia daquela pesada corrente que devia segurar o nosso barco, nós achávamos que a corrente era feita de aço inoxidável, mas o Josué mostra que os elos do Naor e do Tera estavam praticamente devorados pela ferrugem do paganismo. A cultura da Babilónia estilha sonhos à espiritualidade, sim. Como é possível que a promessa feita lá atrás, em Gênesis 3, não tenha colapsado perante tanta corrosão? É simples. A promessa não colapsou porque a resistência da corrente nunca esteve, nem por um segundo, dependente da ausência de ferrugem nos elos humanos. Estava dependente da mão divina do outro lado. Exatamente. Assentou inteiramente na força irredutível do Criador. E isto é a base da teologia da graça. A graça pulveriza qualquer ilusão baseada nos nossos méritos. O chamamento de Abraão não aconteceu porque a família dele era um baluarte de ortodoxia. E rompeu exatamente nas profundezas do pior período de decadência daquela casa. Sabes, isso é uma pedrada monumental naquela ideia de retribuição moral que nós vemos tanto hoje em dia. Aquela narrativa de que Deus só me pode ajudar ou abençoar se a minha vida estiver perfeitamente purificada e intocável primeiro. É um mito perigoso. O registro histórico clama a plenos pulmões que a graça chega primeiro, sempre primeiro. O favor imerecido pavimenta a estrada para a obediência caminhar depois, nunca o inverso. E esta misericórdia que persegue as pessoas nos seus piores cenários obriga quem nos acompanha hoje a olhar para o Serug e o Naor com uma humildade imensa. Totalmente. A ausência de registros extraordinários nas vidas deles é uma lição profunda.
Eles não separaram o mar imenso, não construíram arcas, não preferiram profecias retumbantes. O currículo histórico deles reduz-se a existirem como um elo biológico na linha do tempo. Mas o silêncio deles é muito didático. A maior virtude da nossa vida, na esmagadora maioria das vezes, não exige levantar grandes obeliscos de influência para o público ver. Não existe palco, não é? Não, exige só aquele compromisso diário e rotineiro de existir com resiliência, de constituir família, trabalhar e assegurar, no anonimato mais absoluto, que a tocha passa para as mãos da próxima geração. O papel de um elo anónimo é simplesmente manter a estrutura da ponte unida sob a força do tempo. Tudo o que resta no final da nossa existência não é o dinheiro que juntamos ou as aclamações que recebemos. Tudo isso acaba em escombros, como os antigos zigurates da Mesopotâmia. Só o legado vincado e as raízes relacionais é que sobrevivem aos séculos. Sem dúvida alguma. E perante uma conclusão tão prática, eu acredito convictamente que o contributo invisível de personagens tão limitadas e contraditórias como estas seria um tema fabuloso para debater, por exemplo, numa escola bíblica, numa manhã serena. Seria incrível dar espaço à comunidade para debater isso. Quem assumiu o papel de Serug ou Nahor na sua própria caminhada espiritual? Exato. Olhar para aqueles avós ou pais muito humildes, professores anónimos que, mesmo carregados com as suas próprias falhas e contradições, lutaram afincadamente para não deixarem a corrente partir-se. Foram elos imperfeitos que ampararam o conhecimento para nós. E conseguiram mantê-lo num processo de transição caótico. É admirável. Fica assim o convite a uma reflexão muito mais aprofundada neste nosso encerramento de hoje. Nós percorremos a estranheza do anonimato bíblico providencial. Dissecamos a rapidez da sucessão cronológica e o código da urgência por trás dos nomes originais. E testemunhamos o triunfo sereno da graça incondicional de Deus sobre os escombros da moralidade desfeita. E reparem, vivemos atualmente num século inquietante que, na verdade, partilha desta mesma fratura relacional e comunicacional da antiga planície de Babel. O mundo fraturado pelas polarizações extremas. Sim, identidades apagadas pelo tempo, substituídas num turbilhão virtual. Uma sociedade dominada pela obsessão de construir fachadas luminosas, abandonando por completo os seus alicerces de estabilidade. É o cenário moderno do pós-Babel. Portanto, sobrevive uma provocação inevitável ao terminar o nosso tempo hoje. Uma daquelas reflexões desconfortáveis e silenciosas. Continuaremos todos consumidos pela ansiedade do brilho pessoal, entregando as nossas horas na febre egoísta de construir frágeis obeliscos para a glória dos nossos próprios nomes? Ou será que teremos a coragem de ser apenas o que somos? Nem mais. Teremos nós a grandiosidade de caráter para acolher e em paz a humildade tremenda que significa ser unicamente um elo silencioso e tantas vezes enferrujado na maior estrutura narrativa de resgate alguma vez contada. Uma obra onde o fim absoluto, muito provavelmente, nós nem viveremos para assistir. É uma pergunta inquietante e profundamente redentora para ecoar nos vossos pensamentos. E será esse eco que ficará convosco assim que o áudio terminar e o silêncio habitual regressar? É um privilégio gigante podermos aprender nas linhas imortais destes textos. Fica o convite à paciência com os mistérios do trajeto. Até à próxima jornada, onde juntos desvendaremos um pouco mais.